Olá, pessoal. Este é o Roberto Sadowski. Com a Isabela Boscovi. E hoje nós vamos falar de Superman. Não, ainda não é do filme que já começa a ter sessão paga nesta terça-feira, dia 8. Isso. A gente vai falar das 3 encarnações anteriores no cinema. A do Christopher Reeve, a do Brandon Routh e a do Henry Cavill. O que a gente pode fazer já nos termos do embargo do novo Superman, Sim, dirigido pelo James Gunn, é o que eles chamam de social sentiment. Eu adoro essa palavra, social sentiment. Sentimento social, seja lá o que for isso. Ou seja, você pode dar uma impressão do que você achou do filme. Então, sem dizer nenhuma palavra, vamos mostrar a nossa impressão do filme? Pronto, acho que é uma boa impressão. É uma boa impressão. É uma boa impressão, muito bem. Antes do Christopher Reeve, posso falar um pouco dos outros Superman? Deve. Então, rapidamente, só para a gente registrar, o primeiro Superman do cinema foi o Kirk Allen, que era um bailarino, e fez 2 seriados, em 48 e em 50, e em 51 o George Reeves assumiu em uma série chamada As Aventuras do Superman, que teve 104 episódios na televisão. E o George Reeves meio que não conseguiu mais nada na vida, porque ele ficou muito marcado com o Superman. Aí teve um hiato enorme, e aí fomos para o senhor Christopher Reeve. Exatamente. E em 1978, com direção do Richard Donner. Vejam bem, naquele momento não existiam filmes de super-heróis, adaptações de quadrinho de primeira linha, superprodução, nem nada. É um filme totalmente pioneiro nesse sentido. Né? Não existia nem interesse em nenhum estúdio ir atrás de super-herói de quadrinhos, até porque era complicado fazer, traduzir em cinema aquilo, e eles achavam que não tinha interesse. Ninguém estava muito afim de ver o pessoal de roupinha colorida flutuando pela tela. Exatamente. E daí, grande surpresa, né? Decidiu-se apostar na ideia. Tremendo elenco, Gene Hackman como Lex Luthor, o Christopher Reeve, então um desconhecido como Clark Kent, a Margot Kidder, uma graça como Lois Lane, e por aí afora. Marlon Brando fazendo o Jor-El, né? O pai do Superman. Eu sempre falo, Kal-El Jor-El, eu preciso parar e pensar. Fazendo o Jor-El, Marlon Brando. Aliás, uma interpretação bacana do Marlon Brando, né? Que deixou todo mundo com ódio dele no set de filmagem. Por quê? Porque ele se recusava a decorar o texto, e ele se recusava a aparecer mais do que ele devia, e ele não queria aparecer de forma alguma. Ele falava, tô ganhando bem, né? Foi um salário absurdo que ele ganhou na época, 3 milhões e pouco de dólares para, 7 minutos de cena. Inclusive, o Christopher Reeve deu entrevista para o David Letterman na época, e ele deixou bem claro que ele não gostou de trabalhar com o Marlon Brando. E o Letterman perguntou, você trabalharia com ele de novo? E antes de terminar a frase, ele, não trabalharia. Foi uma pessoa difícil. Mas o filme existiu, né? Foi um fenômeno na época. Foi um fenômeno. Eu assisti o filme no cinema, quando ele estreou. Eu também. E foi assim, aquela alegria de criança que o filme provocou, né? Porque é tão poético esse primeiro filme. Ele é tão feliz, né? Ele é tão cheio de entusiasmo pelo que ele está apresentando, pelo Christopher Reeve mesmo, que era a pessoa mais certa do mundo para o papel, aquela doçura, aquela meiguice dele como Clark Kent e aquela aura de retidão que o Christopher Reeve, né, sabia exalar no papel do Superman. Foi incrível. E os efeitos a gente achou maravilhosos na época. E foi uma série de acidentes felizes, né? O Richard Donner ter entrado no lugar do Guy Hamilton para dirigir o filme. Nossa, que acidente feliz esse. Acidente feliz. Ele trazer o Tom Mankiewicz para reescrever o roteiro, que o roteiro era péssimo, era um calhamaço de, 200 páginas. Então ele deu uma geral e deu mais personalidade. E a insistência dele em dizer, eu estou fazendo uma história de amor, é um filme romântico de 2 pessoas, um deles calha de ser uma pessoa fantástica. Então eu acho que você tirar da cabeça, vou fazer um filme com efeitos e poderes, o que não é exatamente um material bacana para se trabalhar, e pensar, eu vou pensar uma história sobre pessoas e sobre essas pessoas, eu acho que ele acertou no tom.
Ele acertou totalmente no tom, e eu acho que tem um exemplo que é lapidar disso, que é aquela famosa cena em que o Clark Kent está no apartamento da Lois Lane, como Clark Kent, né? E daí ela sai para pegar um casaco, para eles irem para a rua, e ele momentaneamente tira os óculos e vira Superman. Arruma a postura, ele cresce, muda muda a voz, muda a expressão, muda tudo. E daí quando ele vê ela voltando, ele põe os óculos e vira Clark Kent de novo. É assim, Christopher Reeve tinha feito Juilliard, né? Tinha feito Juilliard. Tinha feito Juilliard, tinha um papelzinho qualquer no teatro, até ali foi uma aposta super arriscada, né? O estúdio queria alguém conhecido, o Donner falou, se a gente colocar qualquer ator conhecido, as pessoas vão ver, esse é o Burt Reynolds fantasiado de Superman, esse é qualquer um fantasiado de Superman. Então, ele quis trazer alguém que não era conhecido para poder as pessoas enxergarem o personagem. É uma visão tão clara e tão óbvia depois que a gente vê ela. Quer dizer assim, o Superman tinha que nascer na tela naquele momento, né? E eu acho muito bonito que o Christopher Reeve, ele se tornou o Superman para muita gente, né? Nos quadrinhos começaram a desenhar o personagem mais parecido com ele e tal, e muitas coisas que ele trouxe para o filme foram abraçadas em outras mídias ao longo dos anos. Além do que, ele era uma pessoa muito especial, não era uma pessoa sem defeitos, teve mil dificuldades na vida, isso todo mundo tem, mas eu acho que ele sempre soube reagir à altura dos desafios que foram colocados para ele, e com muita graça e elegância. Digo isso, por exemplo, porque também ele ficou muito marcado pelo papel de Superman. Ele queria ter uma carreira mais diversa, com outras oportunidades. Isso não aconteceu com facilidade, né? Ele teve um outro grande sucesso, que foi aquele filme que ele volta no tempo. Em Algum Lugar no Passado, com a Jane Seymour. Com a Jane Seymour. Mas, no geral, tudo sempre conspirou para que ele voltasse a ser Superman, para que essa fosse a espinha dorsal da carreira dele. Chegou no quarto Superman, ele já estava completamente desanimado com a coisa, estava tentando criar oportunidades para ele. E o quarto Superman também é uma coisa, né? Não, é horrível. É uma coisa. A coisa foi piorando de filme para filme, não tem dúvida disso, né? É difícil. E daí, quando ele estava começando a criar oportunidades para ele, veio o acidente. Né? Porque um pouco antes do acidente ele fez Vestígios do Dia, do James Ivory. Isso. Né, com Anthony Hopkins. Mas tal. um papel relativamente pequeno. Mas é uma coisa que ele falava, bom, aqui eu consigo dar um respiro, mostrar que eu sou um bom ator e talvez oportunidades venham disso, mas não deu tempo. E daí eu acho que com a maneira como ele enfrentou a tragédia que aconteceu na vida dele, tragédia mesmo, eu acho que ele virou mais Superman ainda para muita gente. A gente tem ele como aquela pessoa que, no caráter, encarnou também o personagem, né? Então, ele é muito especial e eu diria que, até este momento, ele não tinha concorrente. Posso dizer mais uma coisa do primeiro filme? Por favor. Eu não gosto, embora eu goste demais do Gene Hackman, tá? E do Ned Beatty como o assistente atrapalhado dele, como o Otis. Eu não gosto muito do tom da parte do Lex Luthor no primeiro filme, que é muito galhofa. Sim. Parece coisa do seriado do Batman com Adam West. Né? Eu acho que o problema disso é que o Marlon Brando e o Gene Hackman foram um dos primeiros atores a assinar para o filme, porque os produtores, que eram o pai e filho, né, o Alexander e o Elias Salkind, eles queriam atores sérios para mostrar que o projeto era sério. Mas para o Gene Hackman, era Superman, era uma coisa de criança, né? Ele não via a gravidade que o papel podia ter e ele fez exatamente isso. Vou fazer uma galhofa. Eu acho que destoa do resto do filme, porque o resto do filme é muito... eu acho ele poético. Eu acho ele poético nos efeitos, que a gente vê hoje, que são efeitos superados, mas que tem bom gosto ainda. Continuam bonitos, embora a gente veja que são efeitos. Funcionam bem. O
tom todo. Eu gosto muito da parte dele com os pais na fazenda no Kansas também. Glenn Ford, olha só. Glenn Ford, eu gosto demais dessa parte. Eu acho que tem um tom tão sensível, tão delicado por parte do Richard Donner, que não ficou conhecido por fazer filmes com tom sensível ou delicado, né? Sim. Máquina Mortífera é mais do estilo do Richard Donner, né? O que eu acho curioso é que não foi, obviamente, de caso pensado, mas Superman se tornou meio que a base de toda a adaptação de um personagem de quadrinhos dali para frente. Todo mundo fala, bom, isso aqui é o que a gente quer. É um filme que é um filme, não é uma paródia, não é uma alegoria, não é um display para poderes e personagens fantásticos, é um filme sobre personagens. Então, o primeiro Homem-Aranha é muito isso. A gente vê muito nos bons filmes de super-herói. O primeiro X-Men é muito isso. Então, nos bons filmes de super-herói, a gente vê que o Donner realmente pavimentou um caminho para ser trilhado. E, como sempre, parte dessa decisão artística dele vem da limitação técnica, né? Total. Fazer efeitos convincentes era uma coisa dificílima, digital, nem pensar, não existia ainda, era tudo feito em truca. Sim. Né? E efeitos no estúdio, fundo falso, aquela coisa toda. Então, existia a necessidade de concentrar todo o orçamento e força nas poucas cenas em que efeitos seriam usados, Sim. né? Você não podia usar a toda hora, como se faz hoje, porque a computação gráfica foi muito barateada. Então, eu acho que isso também contribuiu muito para que o roteiro seguisse uma direção que é muito mais duradoura, Sim. Que ressoa muito mais ainda hoje do que um simples filme de super-herói trocando pancada para lá e para cá. É engraçado que quando eles estavam fazendo o filme, né, pensando como iam fazer os efeitos, eles pensaram até em, tipo, vamos disparar bonecos num canhão e a gente filma enquanto puder. E qualquer coisa estava valendo ali. Mas aí, Star Wars tinha saído no ano anterior, existia uma equipe com o know-how de fazer efeitos que até então o cinema não pensava que pudessem ser possíveis, então tudo contribuiu para Superman ser do jeito que era. Inclusive, emprestaram o John Williams, né, para trazer e fazer a trilha. Eu acho que até hoje, assim, é uma pedra de toque mesmo, acho que a gente pode considerar como a fundação de todo o bom cinema de super-heróis. Algo que a própria marca Superman desgastou nos filmes seguintes, como Christopher Reeve, mas enfim, aquilo ali ainda é uma ótima direção a ser seguida hoje, né? Eu acho também. Daí, muito tempo sem Superman, até porque a ideia de substituir o Christopher Reeve na imaginação das pessoas era um desafio, acho que era um obstáculo tido como intransponível durante muito tempo. Né? Era muito difícil e, de novo, eles achavam que, como os filmes tinham sido um fracasso na reta final, e o cinema não tinha mais fôlego, né? E o cinema de super-herói tinha virado Batman, uma coisa mais sombria, uma coisa mais com a estética completamente diferente. O Superman se voltou para a TV, né? Teve 2 séries, né? Eu acho que com o Superman, o Dean Cain fazendo as aventuras de Superman, Lois e Clark. Dean Cain, cara, Dean Cain não dá, né? Dean Cain é difícil. E o Tom Welling, que acabou sendo o Superman sem ser Superman para uma geração inteira, fazendo 10 temporadas de Smallville, que ele nunca foi o Superman, a não ser pelo último episódio. Ele sempre foi Clark Kent. É interessante isso, né? Eu acho que, na verdade, o Superman é a idealização, mas se você não gosta do Clark Kent, se você não é atraído pelo Clark Kent, cativado por ele, o filme de Superman não vai dar certo. Não funciona. Né? E isso nos leva ao Superman de 2006, dirigido pelo hoje canceladíssimo Bryan Singer. Com o Brandon Routh no papel do Superman. Também ele é um ator muito desconhecido, né? E que voltou à obscuridade. Ele continua trabalhando, ele tem papéis em séries, em filmes pequenos, tudo mais. Inclusive fazendo Superman de novo. Inclusive fazendo Superman de novo, mas sempre, de novo, é um papel que pode estragar uma carreira de uma pessoa. Ao mesmo tempo que faz a carreira, limita ela para todo sempre. Né? É muito curioso, porque eu penso nisso, né? O que acontece com esses atores que fazem Superman que não amarram outros filmes? Porque James Bond tinha um pouco disso, na época do Timothy Dalton e tal, mas eram atores
britânicos, que já vinha de uma outra escola. O Daniel Craig não parou de trabalhar por causa de Bond, né? Muito menos o Pierce Brosnan. E Superman, não. Parece que acompanhava. Os próprios caras da TV, o Dean Cain e o Tom Welling, fizeram mais nada depois disso. Eu acho que é um personagem tão idealizado, quer dizer, tanta pureza, tanta retidão, tanta honestidade, tanta solidariedade e tudo mais, que as pessoas não conseguem mais enxergar outro papel naquele ator, né? É muito louco. Talvez, não sei, eu estou especulando não, eu acho talvez que é seja esse o efeito. Até né? porque antes do Bryan Singer assumir o Superman no Retorno, o estúdio tentou vários projetos com vários diretores, vários atores testaram. O Brendan Fraser testou o papel, Jude Law testou o papel, Josh Hartnett testou o papel em filmes do Brett Ratner, McGee, Tim Burton. Nenhum desses projetos saiu do lugar e o estúdio gastou milhões e milhões de dólares em desenvolvimento e nada saiu do lugar. Até o Bryan Singer chegar com o pacote dele. Porque o Bryan Singer vinha do sucesso inqualificável de X-Men, um sucesso artístico, criativo e financeiro para o estúdio, né? Então, isso foi anterior a todos os problemas envolvendo o Bryan Singer, né? Todos os escândalos. Então, ele estava com um cacife muito grande. Você sabe que hoje em dia, assistindo o Superman no Retorno de 2006, eu não acho que o Brandon Routh é ruim no papel. Não acho também. Eu acho que ele tinha potencial no papel. Eu acho que o Bryan Singer não soube aproveitar ele completamente. Eu acho que o Bryan Singer encaixotou ele nessa imagem muito conservadora de Superman. Sim. Né? E acho que ele foi meio injustiçado pelo filme. Eu acho também, não sei, Roberto, o que você sente. Vamos lá. Eu acho que o filme carece de um rumo. Eu acho que o filme não sabe muito bem o que ele quer fazer do personagem. O Bryan Singer, o pitch dele foi assim: eu gosto muito do Superman do Richard Donner, o meu filme é uma continuação daquele filme. E eu acho que quando ele fez isso, ele se colocou em milhares de limitações, porque em 2006... tecnicamente o cinema já podia dar passos mais ousados com o Superman, e ele basicamente refez o filme do Donner. É uma história de amor do Clark com a Lois, o Lex Luthor que é Terra, é o mesmo plano, ele não tem nenhuma ameaça que a gente veja o Superman ser super, porque em 78 você fala, tudo bem, os efeitos são limitadores e tem o Richard Donner. Dessa vez, você pode ir além, mas ele quis fazer um filme romântico, poético, que eu acho que o Bryan Singer não tinha isso nele ali. Ele ficou no meio do caminho para tudo. Eu acho que ele não sabe ali se ele quer fazer um filme de super-herói mesmo, do dilema de ser super-herói, como é X-Men, né? Isso. Se ele quer fazer um filme romântico ou se ele quer fazer uma aventura juvenil que vá conquistar uma outra geração para aquele personagem. Eu acho que são tantos rumos entre os quais ele está dividido que ele não acerta em nenhum. E ele ficou falando na época do lançamento, não, eu sei que o meu filme é assim, mas o próximo vai ter ação. E eu pensando, por que não fez nesse então? Você não faz um filme falando, não, o próximo vai ser legal. Não tem o próximo. Se você erra no primeiro, acabou. E de fato acabou. Né? De fato acabou. Muito tempo até que alguém se decidisse de novo a ressuscitar Superman em superprodução no cinema, né? Aquela coisa de novo, o estúdio ficou tentando pegando ideias de um monte de gente, tem umas ideias bem bizarras para Superman que eu vi por aí, que a gente fala, bom, ainda bem que não seguiu esse caminho, até que, enquanto o David Goyer estava escrevendo o terceiro Batman com o Nolan, ele falou, eu tive uma ideia que pode funcionar para o Superman. O Nolan abraçou a ideia, levou para a Warner, contrataram o Zack Snyder e fizeram O Homem de Aço com o Henry Cavill. Sim, de 2012. E 13. 2013. Desculpa. Esse eu fui no set. Na base aérea de Edwards, no deserto de Mojave, na Califórnia.
É super bacana. Bacana mesmo, porque tinha assim... Consta que eu estraguei uma tomada do Zack Snyder, porque eles estavam filmando ali. E daí começaram a decolar em sequência um monte de F-16 e eu saí correndo atrás, porque o que eu queria ver os F-16. Quem é esta pessoa entrando no meu set? Consta que eu estraguei. Os técnicos disseram que eu estraguei, o Zack Snyder disse, não foi. Mas eu acho que ele estava bem bravo, eu devo ter estragado assim. Desculpa aí, pessoal. Foi mal, Zack. Foi mal, Zack. Foi um momento de entusiasmo infantil pelos F-16 decolando. Coisa mais linda do mundo. Ai. Mas, enfim, um frio danado lá no deserto. Henry Cavill, primeiro papel também. De destaque, né? De destaque, né? Ninguém sabia quem era o Henry Cavill, tudo mais. Eu acho que tem uma ideia muito interessante no roteiro do David Goyer. Sim. Que é uma ideia de Superman como Jesus, né? Superman aos 33 anos de idade, fazendo a peregrinação dele no deserto. Você não sabe de onde aquela pessoa veio antes, você não sabe a história pregressa dela, né? Quer dizer, a humanidade não sabe de onde ela surgiu. E ela prega uma mensagem de harmonia, de respeito, solidariedade, não violência, né? Então, eu acho que tem essa ideia muito interessante. Eu acho que o filme é bem sucedido em algumas partes, mas eu detesto o visual do filme. Eu acho ele todo... Primeiro, assim, o traje do Henry Cavill eu acho muito esquisito. Eu entendo a ideia de fazer uma roupa alienígena, mas eu não sei, parece uma casca de besouro reluzente ali. Eu acho muito estranho. Eu acho que a calçola por cima da calça é necessária. Porque é um design... Porque é o original. É original. É um design, esse é o Superman. Existe um raciocínio por trás disso em 38, quando o Superman foi criado. E assim, a gente não muda o que está perfeito. É que nem o Homem-Aranha. Você não muda o traje do Homem-Aranha, é que ele é perfeito. Você não tem que inventar em cima disso. Superman é a mesma coisa. Entendo que o Zack Snyder quis colocar a sua marca no filme, mas eu acho que o Zack Snyder não entendeu qual é a do personagem. Eu sou totalmente a favor de você reinventar, reimaginar, colocar em coisas diferentes, mas o personagem tem traços que são característicos dele que você respeita quando você está brincando com o brinquedo do amiguinho, né? E o Zack Snyder, ele não quis fazer isso, ele enxergou um alienígena confuso e incerto do papel dele no mundo, incerto da origem dele, que destrói muita coisa e que não sabe o que ele quer. E tem uma cena nesse filme que me arranca do filme na hora, que ele é criança. E quando ele é criança, ele salva os amiguinhos do ônibus que está se afogando, e tem aquela comoção, né? A mãe de um amigo fala, a gente viu o que o Clark fez e tal. E aí ele está sofrendo, e o pai dele, que é o Kevin Costner, né, o pai adotivo dele, olha, vai falar com ele, e ele fala, o que eu devia fazer? Devia deixar eles morrerem? E o pai fala, talvez. E eu assim... Como assim? Talvez. A coisa que você aprendeu na Terra foi ser humano, a vida acima de qualquer coisa. E esse Superman é assim, tanto faz, talvez. Então isso já me arranca do filme. O que me arranca do filme, primeiro, é todo o visual de Krypton. É estranho, É estranho, é psicodélico demais, é exagerado. É né? fálico. Também tem isso. Também tem isso. Mas, assim, eu não gosto, eu não identifico aquilo com aquilo que a gente vê de Krypton. Os cristais crescendo, que é o que a gente vai ver na Fortaleza da Solidão, depois, tudo mais. As duas coisas não se coadunam. Eu acho o vilão... Zod, sem humor demais, né? Pesado, assim, uma coisa meio inchada. O filme todo é pesado, O filme todo é pesado. Eu amo o Michael Shannon, acho ele ator extraordinário, mas eu acho que ali é uma nota só o tempo todo. Não deixam ele modular de maneira nenhuma a interpretação. Isso eu acho que não faz bem para o filme. E eu acho que o Superman ali participa demais da destruição. Tudo bem, a gente vê em todos os filmes, acontece destruição quando ele está tentando impedir algum mal de acontecer, quando ele está tentando salvar alguém, mas não é uma coisa de que ele se orgulhe e que ele faça sem pensar no que está fazendo na hora.
A sequência final toda do Superman de 2013 é uma destruição generalizada de Metrópolis. E a gente não respira, né? Não tem fôlego ali. Ele é só E- um display de técnica de CGI. Tudo. Você fala, cara, mas o que está acontecendo aqui? Onde está o céu, o chão? Ele não te dá uma localização espacial de nada. Ele é só confuso e exagerado. Eu acho que quando você destrói demais, você tira o impacto da destruição. Eu vou comparar com uma cena que está no trailer do novo Superman. Sim. Então, não vamos entregar nada que já não Isso. tenha sido divulgado pelo próprio estúdio. A gente vê aquele monte de prédio sendo destruído no Superman de 2013, no Homem de Aço de 2013. E no trailer vocês veem um efeito dominó. Um prédio cai em cima do outro, mas nenhum cai de fato, só o último cai. E tem 10 vezes mais impacto a Sim. cena do que qualquer coisa que tenha acontecido naquele clímax prolongado de Homem de Aço. Né? Tem uma coisa no Homem de Aço que me incomoda, assim, Superman, nos quadrinhos, na animação, nos outros filmes, ele é um personagem solar. E ele fala, né? Eu sou um cara criado no Kansas, eu sou um cara do interior, eu acredito em virtudes que meus pais me passaram, blá, 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 blá. Então, o filme tem um tom de otimismo sempre. Qualquer encarnação do Superman tem um tom de otimismo. O Homem de Aço e os filmes subsequentes do Zack Snyder com Henry Cavill como Superman jogam isso pela janela e eu não consigo entender o motivo que faz ele levar isso, que ele faz ele desacreditar do que faz o Superman ser o Superman. Aí o pobre Henry Cavill não tem muito o que fazer, né? Não. Eu acho assim, eu acho que o Henry Cavill tem uma... Vamos falar dele agora? Vamos falar dele. Vamos lá. Ele tem uma figura física que condiz muito com Sim. o personagem, né? Ele tem uma suavidade que também é boa para o personagem. Ele não tem um espectro dramático muito amplo, Não. o Henry Cavill, mas ele, bem dirigido, pode ser muito eficaz no papel em que ele está. Bem dirigido. Vou dar um exemplo, ele no Missão Impossível. Isso, no Fallout. Né? No Fallout. Efeito Fallout. Então, ali você vê assim, olha, quando a pessoa sabe como aproveitar as qualidades específicas do Henry Cavill, ele rende muito mais do que na mão de um diretor que não francamente, um grande diretor de atores, né? É muito mais um diretor de visual, de Isso. efeito, de grande produção, tudo mais, do que de trabalho com ator, né? E a gente aprendeu com Richard Donner, se você não trabalha com seu ator, se você não acredita no seu elenco, se a gente, como público, não acredita no personagem, o filme morre, né? Eu vejo ele com a pobre da Amy Adams, né? A Lois Lane, e falo, cara, não tem nada aqui, não existe nada aqui. Não tem química entre... Outra nada. grande atriz, que é a Amy Adams. Sim. E, no entanto, está faltando... Eu acho que o que falta é assim, este é o Superman. Né? Este é o Clark Kent. O Clark Kent que existe dentro do Superman é assim, e quando ele vira Superman, isso ganha uma força exponencial. Mas isso não está claro na direção do Henry Cavill nesse filme. É difícil para um ator saber. Sabe o que a gente não tem no filme? O Clark Kent. É verdade. A gente nunca tem o Clark Kent. E é aquela máxima que a gente falou antes. Quando você acredita no Clark Kent, você vai acreditar no Superman também, né? É difícil, é difícil. Eu acho que, assim, é um personagem muito difícil de trabalhar, porque, assim, o mundo vai ficando cada vez mais confuso, cada vez mais cínico, cada vez mais tumultuado. A gente está numa fase muito tumultuada. Sim. E se o personagem não sabe, se quem está conduzindo o personagem não sabe navegar o clima em que o personagem existe naquele Sim. momento, fica muito difícil. E eu acho que, assim, tem uma saída Zack Snyder aí que, assim, é a fantasia total. O Zack Snyder não está no mundo em que a gente está, tudo mais, né? Sim. É outra coisa. Eu acho que ele se isola da realidade de todas as maneiras possíveis, mas o roteiro do David Goyer quer puxar ele para a realidade. Isso cria ali uma tensão que não é resolvida. E é engraçado, né, que as pessoas falam, eu gosto do Superman porque ele é sombrio e realista. Aí, assim, o Superman nunca pode ser sombrio e ele voa, então já não é realista a partir daí, né?
Ele voa. Então Ele troca de roupa em 2 segundos. É isso, então realista não vai ser jamais. Não. E tem uma coisa também, né? Você falou do visual do filme, ele é todo muito escuro. É bem escuro. E o Superman não é o Batman. O Batman vive nas sombras. O Batman tem que ser soturno. O Superman ganha a força dele do sol sol amarelo. Ele tem que ter luz, né? É difícil. Ele foi criado numa fazenda no Kansas, no meio oeste, né? Trigo, milho, amplidão, sol batendo. Gosto demais do Kevin Costner e da Diane Lane, tá? Mas eu acho que eles são glamurosos demais para o papel. Pobre Kevin Costner, né? Morre num tufão. Fiquei pensando, ele não podia, tirar o cachorro e tirar o pai, ele é tão rápido. Mas, enfim, não vamos entrar nos pormenores. O fato é que o estúdio tentou, a partir de Homem de Aço, dar um gás de novo nos personagens que eles têm, por uma boa década aí, né? E não colou. Alguns filmes se deram melhor do que outros, por motivos que a gente vai continuar achando insondáveis. A gente teve a Gal Gadot como Mulher Maravilha, teve o Batman, que nunca conseguiu ser Batman, que é o Ben Affleck, né? Nunca teve um filme para chamar dele. E se tivesse sido bem sucedido, a gente não estava aqui esperando o novo Superman chegar no cinema. Então acho que teve começo, meio e fim essa fase. E a gente usa isso para entrar numa fase nova, que espera-se o público abrace. E eu acho que o James Gunn, primeiro, foi a melhor escolha possível da DC, né? Levar o James Gunn para lá, depois de um trabalho muito bem feito na Marvel, com Guardiões da Galáxia, né? E já deu muito certo ali com Esquadrão o Suicida. Esquadrão Suicida, né? Mostrou que sabe do que está falando, navega em qualquer marca de, né? De super-herói. Ele entende os personagens e ele entende cinema. Então ele sabe calibrar o humor para não ser excessivo quando não precisa ser, ou para ser mais galhofado quando precisa ser. Ele entende do riscado. Eu acho que ele filma muito bem, mas isso a gente vai deixar para... Eu estou falando de Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida aqui, tá? Não estou falando de Superman ainda. Eu acho que ele é um cara que filma muito bem, ele entende a linguagem do cinema, ele não usa as coisas à toa, e eu acho que ele é um cara que tem sentimentos. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque Superman é sentimento, Superman é isso. Isso faz toda a diferença. Muito bem, então... Preparem-se para... Agora a gente vê o quanto o David Corenswet vai adicionar a esse legado todo, e eu espero que ele permaneça por muito tempo. Eu também. Esse é meu sentimento social, tá? Esse é o nosso sentimento social, é isso. Ok, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo, né, Roberto? Marca e se inscreve no canal. Isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Vai ter.